Você já teve a sensação que a tua vida começou a mudar? Lugares começaram a não fazer mais sentido para você frequentar? Pessoas que antes eram próximas começaram a se afastar? Coisas que você gostava de fazer começaram a perder o sentido e começaram a incomodar o seu coração. Muitas das vezes nós achamos que estamos perdendo coisas, perdendo pessoas, mas é apenas Deus nos alinhando à sua vontade. Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 sinais claros que Deus está ajustando a sua vida para que você viva o propósito que Ele tem para você. E se você perceber que está vivendo algum desses sinais, talvez tenha algo muito maior para sua vida do que você imagina. O primeiro sinal é quando Deus começa a mudar os seus ambientes, lugares que você estava acostumado a frequentar, que você se sentia confortável, que você se sentia bem, começam a não fazer mais sentido. Às vezes Deus muda trabalho, Deus muda amizades, rotina, a direção de vida. Às vezes você está anos num trabalho, passa 1 ano, 2, 3 anos, está tudo certo, está tudo ok. Você tem uma rotina agradável, você gosta do teu trabalho, você tem amizade com todos os teus colegas ali, e de repente aquilo começa a perder o sentido para você. De repente você não tem mais aquela motivação para acordar de manhã e ir trabalhar naquele local. De repente, de um momento para o outro, tudo está organizado e de um momento para outro, aquilo não tem mais sentido para você. É como se você estivesse ali perdendo seu tempo ao invés de estar fazendo alguma outra coisa. Você já teve essa sensação? Me diz nos comentários se você já teve essa sensação, você já passou por isso, de estar trabalhando num local e de repente você sentir uma sensação de como se estivesse perdendo tempo ali, ao invés de estar fazendo outra coisa, até mesmo para o reino de Deus, uma coisa que tem mais a ver com o teu propósito. E muitas das vezes isso é um sinal claro de que o teu tempo ali está chegando ao fim e que Deus quer direcionar a sua vida para um outro local. E às vezes isso pode parecer muito confuso. Quando isso começou a acontecer comigo no trabalho que eu estava, eu resisti muito. O Senhor me dava sinais claros que o meu tempo ali já tinha chegado ao fim, mas eu resistia. Eu achava que era algo da minha cabeça e eu continuava insistindo até que o Senhor permitiu uma situação, e eu quero contar isso em outro vídeo, especificamente a respeito disso, mas às vezes não é necessário a gente esperar acontecer algumas situações para a gente obedecer os sinais que Deus já está dando. Então, se Deus já está te dando sinais de que Ele não te quer mais naquele lugar, e às vezes não é só no trabalho, às vezes é dentro de uma igreja, às vezes é numa cidade, num bairro que o Senhor não quer mais que você esteja ali. Então ele vai te direcionando com pequenos sinais, por isso que nós devemos estar atentos ao que Deus está falando, porque o Senhor fala o tempo todo, mas muitas vezes por nós estarmos dispersos, nós perdemos e aquilo que Deus está querendo comunicar para a gente. A maioria das vezes Deus não revela um novo propósito, mantendo você no mesmo ambiente. Geralmente, quando o Senhor quer te levar para um novo nível, o Senhor quer te levar para um propósito dele maior, ele vai te mudar de ambiente. Seja no trabalho, seja numa igreja,
seja numa casa, numa cidade, a gente pode ver isso dentro da palavra de Deus mesmo, que muitas coisas aconteceram depois que os servos de Deus obedeceram à direção que Deus estava mandando e se locomoveram e saíram do lugar que estavam para Deus cumprir o propósito que ele tinha. O segundo sinal é o afastamento de pessoas. É quando algumas pessoas que começam a se afastar da sua vida. Amizades muitas vezes de anos, colegas de trabalho e até mesmo família. Deus às vezes dá sinal para você que ele não quer mais aquele relacionamento naquela temporada em que você está, que ele precisa afastar algumas pessoas e quando a gente não obedece ou a gente não entende, Deus permite que a pessoa mesmo acabe se afastando da gente para que a palavra dele cumpra, para que o propósito dele se cumpra na nossa vida. Porque nem todo mundo foi chamado para caminhar com você em todas as estações da vida. Por um tempo, Deus vai colocar uma pessoa na sua vida e depois que aquela pessoa cumprir o propósito dela na sua vida, ou você cumprir o seu propósito na vida dela, o Senhor vai afastar e o Senhor vai colocar outras conexões, vai preparar outras conexões. Então a vida com Deus é assim, é sempre movimentada, não, não fica sempre ali a mesma coisa. Por isso que a gente tem que se permitir e deixar Deus nos direcionar, sermos guiados pela palavra de Deus. Quando Deus está alinhando o seu propósito, ele também reorganiza as pessoas que estão ao seu redor. E às vezes vai ser um afastamento por um determinado tempo. Às vezes Deus pode permitir que uma pessoa que é muito chegada a você, muito próxima, se afaste por um determinado tempo, mas depois que o Senhor cumprir aquilo que ele tem para fazer na sua vida, ele permite que novamente as pessoas se reconectem. Então, tem outras pessoas que não, tem outras pessoas que simplesmente vão sair da nossa vida e nós precisamos entender isso e sermos flexíveis para que se cumpra aquilo que Deus tem para nós. O terceiro sinal é quando você começa a se sentir desconfortável com a vida que você estava levando. Era uma vida que aparentemente parecia tudo normal, tá tudo ok, mas começa de repente surgir um incômodo, às vezes um anseio por algo a mais, às vezes você fica se questionando, não, é, pode ser que tá tudo ok na sua vida, pode ser que a tua vida profissional esteja ok, a tua vida ministerial esteja ok, entre a sua família, no lugar que você no lugar que você trabalha, no lugar que você mora, mas quando o Senhor quer cumprir algo na tua vida, quer cumprir o propósito dele na sua vida, começa a surgir um incômodo dentro de você que você não sabe de onde vem. E você fica se questionando, mas Senhor, tá tudo ok na minha vida, por que esse incômodo? Isso tende a crescer cada vez mais. É para o Senhor te tirar da tua zona de conforto, para Ele poder fazer algo maior, para Ele poder cumprir aquilo que Ele tem para você. Às vezes, as conversas que você tinha com determinadas pessoas já não fazem mais sentido, já começa a te incomodar, os ambientes que você frequentava, você começa a não querer estar mais nesses ambientes, você começa a se sentir incomodado, os teus hábitos, Deus começa a mexer também nos teus hábitos. Então, muitos hábitos que você tinha que pareciam normais, de repente não fazem mais sentido e você começa a querer mudar esses hábitos. Tudo começa a parecer fora do lugar, essa é a palavra. E isso acontece porque Deus, ele começa a mudar primeiro o seu interior para depois isso ser externalizado.
Então, e muitas coisas começam no espiritual para depois aparecer no físico. O quarto sinal é que você começa a sentir uma fome espiritual imensa, um desejo que você não tinha antes pela presença de Deus, uma vontade de estar mais na presença, uma vontade de passar mais tempo com Deus, uma vontade de ler mais a palavra. De repente você nem ligava para a Bíblia. Tem muita gente que coloca a Bíblia aberta, né, no Salmo, geralmente é no Salmo 91 ou no Salmo 23, e coloca a Bíblia aberta ali dentro da casa e passa todos os dias na frente daquela Bíblia e não liga. Vira um costume, né? E de repente, aquela Bíblia começa a fazer um novo sentido para você e você começa a sentir vontade de ler a Bíblia, de conhecer mais a palavra de Deus. De repente, você tem mais interesse em ler a palavra de Deus, em ouvir a voz de Deus, em entender o mundo espiritual, em crescer espiritualmente, em adquirir dons, em conhecer mais o Espírito Santo, e tudo isso vem de Deus. E tudo isso é algo que o Senhor está transformando em você de dentro para fora. Quando Deus está alinhando o seu propósito, Ele primeiro desperta o seu espírito. Primeiras coisas acontecem no campo espiritual, para depois aquilo ser externalizado. O quinto sinal, e eu acho que é um dos mais difíceis, é quando as portas começam a se fechar. Quando Deus permite que tudo que você tenta colocar as mãos para fazer não vai para frente. E às vezes você está há anos num trabalho e de repente você é mandado embora daquele trabalho. E planos que você tinha que pareciam tão certos começam a não dar certo. Oportunidades que você queria muito simplesmente não acontecem e fica tudo muito emperrado e você não entende o que está acontecendo e você vai com a força do seu braço para tentar fazer aquilo acontecer e não sai do lugar. Você pode ter certeza, se você estiver nessa fase, se você estiver passando por isso, é porque Deus, Ele quer te levar para um nível maior, talvez de intimidade com Ele, de conhecimento com Ele, de trabalhar o seu caráter, para daí sim, depois que Ele trabalhar o seu caráter, o propósito ser revelado na sua vida. Muitas pessoas, quando estão passando por esse momento, que é muito difícil, podem passar na cabeça dela que Deus está contra ela. Às vezes a gente se pega pensando, meu Deus, Deus está contra mim, porque nada dá certo, porque nada vai para frente, que tudo que eu coloco a mão não frutifica. Muitas vezes pode vir essas dúvidas, esses questionamentos, e você se questionar o que você está fazendo de errado. Tem muitas pessoas que acham que estão cometendo algum erro, mas às vezes é só o dedo de Deus ali para esmagar você mais um pouco. É como se fosse uma azeitona. Para sair óleo da azeitona, preciso passar pela prensa para que saia óleo, saia azeite. Então, quando está próximo de Deus, revelar o propósito dele, que ele tem para você, ele vai te levar a esse lugar de prensa. E muitas das vezes Deus vai permitir que algumas portas se fechem na sua vida, porque ele está protegendo o caminho certo.
Então, às vezes, você pode fazer muitos planos e na sua cabeça aqueles planos dariam tudo certo, iam progredir e nada dá certo. Pelo contrário, as portas se fecham e mesmo que você tente com a força do teu braço, não vai para frente. Mas isso é só Deus protegendo o caminho que te levará para o teu propósito. E se você está vivendo essa fase, se talvez você esteja passando por algum desses sinais que eu disse, ou até mesmo todos eles, é porque Deus está te conduzindo a você viver o propósito que Ele tem para você. E o processo, ele não é confortável. Esse processo que nos leva a viver o nosso propósito é muito desconfortável, mas Deus, ele nunca vai remover algo da sua vida sem preparar algo melhor. Toda vez que ele tira algo de você, é porque ele tem algo maior ali para cumprir na sua vida. Então, esse é o vídeo de hoje. Se você está passando por isso, deixa aqui nos comentários e envia esse vídeo para um amigo, para uma amiga, para um primo, para um colega que você percebe que está passando por isso. E a gente se vê no próximo vídeo. Fica com Deus, beijos, tchau, tchau.